Hello! Happy Mother's Day para todas as mamães que estão aí online. Bem-vindo a mais um Hello Talk. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo adultos que sempre sonharam aprender inglês, nunca tiveram oportunidade. E eu ajudo a falar inglês desde a primeira aula. É isso mesmo. E hoje, ao invés de falar de aprender inglês desde a primeira aula, eu queria falar de aprender inglês desde a barriga. Eu queria falar de aprender inglês desde sempre. Então eu tenho uma convidada aqui. Estou convidando a minha filha Mariana para conversar com a gente e contar um pouco da história dela com o inglês, como é que foi aprender inglês desde a barriga, como que é o inglês na vida dela. Então eu vou convidar hoje, no Dia das Mães, a minha criação, né? Antes do meu método 3LP, eu criei a Mariana e eu vou apresentar a Mariana hoje aqui para vocês. Tô te pegando aqui, filha. Vamos bater um papo. Esperar a Mariana entrar aqui. Minha convidada, hello! Hello! A primeira live da casa dela, Gente, eu vou cantar um filtro com aqui. meu netinho na barriga. Primeira live do Theo. Olha, olha só, eu tô aqui a vida como ela é e você tá colocando um monte de filtro aí, Maria Laima, de Eu ser tô criança. testando um monte, nenhum deu certo, vamos 6 meses, tá tudo bem. Eu tô sem filtro Aí, nenhum. Você passou um fio, sem até um filtro nenhum, filtro mas aí com uma mente com. leve, né? Até um filtro aí com peixes no nariz apareceu aí, hein? Ah, fui testando, que eu não conheço esses que apareceram que não são meus, mas tá tudo bem, vamos sim. Vamos lá. Filha, eu pedi para você fazer essa live aqui comigo, porque já que a Mariana sempre me escuta falando, eu sou a Adriana Tavares, eu ajudo pessoas a falar inglês desde a primeira aula. Então, já que você fala inglês desde a barriga, né? Eu quero que você conte aqui primeiro, vamos começar o seguinte, conta para mim como que foi a sua experiência de inglês na escola. Tem umas coisas que eu sempre conto nas minhas lives, mas eu sempre pergunto isso. Como é que é a sua história com o inglês? Conta aí pra gente. Então, se perguntar como eu aprendi inglês, eu não vou saber te responder, porque eu não faço a mínima ideia como que eu aprendi inglês. Eu não tenho recordação de uma aula que eu aprendi essa coisa nova. Parece que nasceu aqui dentro, não sei, você passou no DNA, uma coisa assim, porque eu não tenho recordação de aprender. Então, eu ficava na aula, tava tudo fácil, eu olhava assim, tá, já sei esse, pulo pro próximo, tá, já sei esse. Era tudo Então, o que muito que é isso, fácil, muito gente? Eu natural. sempre falei com a Mariana em inglês na barriga e ela sempre ficou no carrinho assistindo as minhas aulas. E em casa eu falava muito inglês com ela, então ela cresceu com o inglês, ela cresceu ali no mundo dela ali bilíngue. Até quando ela começava a falar, ela misturava muito o português com o inglês. Let's go na casa da vovó, sabe umas coisas assim? Então, para ela nunca teve essa coisa, vou estudar inglês, né? Por que eu quis que ela falasse isso? Principalmente porque quando a criança cresce amiga do inglês, para ela o inglês vai ser natural, né? Agora, quando ela cresce com birra do inglês, isso vai ter um reflexo lá na frente, né? Ô filha, fala para mim, qual é o principal, a principal, como é que eu vou falar? Porta que abriu com essa história de você crescer bilíngue? Conta um pouco do inglês na sua vida, como que isso. É, assim, primeiro que era uma matéria a menos que eu podia desconsiderar na escola, desconsiderar no cursinho, desconsiderar em tudo que eu já sabia, era bem tranquilo. E acho que nem só por, era criança e cresceu com isso. Às vezes, se é um adulto que já cresceu, já passou essa fase da infância, se ele tiver um pouquinho que seja por dia para estudar todo dia, às vezes ele vai ter essa mesma imersão que eu tive, só que em fase diferente da vida.
Não necessariamente, morando fora, não sei o quê, mas às vezes assistindo um filme, uma série, ele pode fazer qualquer coisa nos minutinhos por dia que a gente perde aí vendo reels aqui no Instagram, para ter essa imersão que eu tive lá na infância, ou lá na barriga, ou seja lá quando foi, ter essa imersão agora e às vezes conseguir falar também. Mas a diferença, assim, que eu senti na minha vida, tirando a época de escola, é que, assim, eu já comecei muito na frente para emprego, assim, eu nunca fiquei sem emprego na minha vida, no meu currículo era um diferencial absurdo, porque, assim, colocar lá um inglês básico, um inglês intermediário, todo mundo coloca. Agora, se chegar na entrevista, assim, e pergunta, qual é o seu nível de inglês? Eu, fluente. Aí a pessoa, então eu não posso fazer entrevista em inglês? Pode. Sem a pessoa surtar, como assim entrevista em inglês? Pode. Vamos agora? É pra começar? Tá bom, vamos. Então, assim, você realmente saber, não só colocar ali para cumprir tabela e depois viver de Google Tradutor, você realmente saber e estar seguro que você sabe daquilo, dá uma diferença absurda para emprego, para promoção, para você conseguir várias coisas na sua Outra vida. coisa também que eu sempre falo para os alunos é a gente aprende inglês para conversar com quem não sabe português. Você não aprende inglês para fazer prova, você não aprende inglês para fazer entrevista, você aprende inglês para a vida, né? E não só para conversar com americano, com australiano, com inglês, só com pessoas que são nativas da língua inglesa. O inglês vai te abrir porta para você conversar com o mundo, né? Qualquer pessoa que não fala português, e você não precisa se preocupar com o sotaque, você tem que se preocupar em se comunicar. Se comunicou, missão cumprida, Tá né? tudo Aí eu bem. quero que você conte, Mariana, um sonho aí que você realizou quando teve Copa no Brasil por falar inglês. Exatamente. Sempre fui fissurada por futebol, fissuradíssima por Copa do Mundo. Quando teve Copa no Brasil, eu já fui correndo me candidatar no site da FIFA para ser voluntária. E não só me chamaram para ser funcionária no Congresso da FIFA, que acontece antes da Copa começar. Que assim, é que as pessoas mudaram, mas na época era o Joseph Blatter, que era o presidente da FIFA, eu tive contato direto com ele, conversei direto com ele. Então, assim, eu fiquei com a alta cúpula da FIFA na, na época, porque tinha inglês e espanhol, no caso eu também tinha. Fluente, o espanhol eu não aprendi criança, então é prova que você consegue ser fluente em outra língua adulto, porque eu comecei espanhol já grande. Então, por eu ter o inglês e o espanhol, eu usei só em jogo, no congresso eu não usei. Mas por eu ter o inglês fluente, eu fiquei ali em contato direto com eles no congresso. Conheci muita gente muito importante da FIFA, galera de todos os países. E assim, dá pra você ver que não é só com americano que você vai falar inglês, porque quase não tinha americano aqui. O que tinha era gente de todos os países, de todos os continentes, e todo mundo falava inglês. Tinha gente que falava um inglês com um sotaque que eu tinha que pedir para falar um pausado, porque era de outro país, nada a ver, que não falava inglês. Mas a gente se comunicava super bem, e era importante, independente de sotaque, independente de qualquer coisa. Depois, quando acabaram, todas as reuniões do Congresso, eu ganhei ingresso deles para assistir a abertura da Copa do Mundo e o jogo de abertura num lugar super VIP, que era só os VVIP da FIFA que ficavam. Não era nem VIP, gente, era VVIP. É tipo muito bom lugar, praticamente dentro do campo. Realmente tinha 2 vezes no meu convite. E ganhei o ingresso para assistir a abertura, e depois que eu assisti a abertura, devido ao desempenho no Congresso, eu fui chamada também para trabalhar em todos os jogos que teve no Itaquerão, no estádio de São Paulo. E fiquei de atendimento ao torcedor lá, sempre na, na torcida que, né, falavam outras línguas. Gente, olha que legal, o tanto de porta que abriu por ela falar inglês, né? Imagina o tanto de gente que daria tudo para estar ali na abertura da Copa do Mundo no Brasil, né? Eu lembro até agora, me emociono de ver ela falando no dia, assim, eu que não suporto futebol, me emocionando de ver a alegria dela de estar ali no meio de todo mundo. Vocês não têm ideia como que foi esse dia.
né? Foi muito especial. Ô, filha, você consegue lembrar alguma situação de algum amigo seu que perdeu alguma oportunidade na vida? Você deve conhecer um monte, por não falar inglês? Ah, vários, assim. É, em escola, para começar lá atrás, quando você pegava mais que três Matéria. recuperações no final do ano, assim, de DP, se era mais que três, era reprovado. E era uma coisa que eu falava assim, gente, tira o inglês, fica com três, sei lá, matemática, química e física, que é mais difícil, mas tira o inglês disso, vamos estudar, e tentava estudar junto, e não sei o quê. E a pessoa ficava com o inglês e reprovava por causa do inglês. Eu ficava, gente, não, não é possível, não me conformo que a pessoa vai reprovar de ano porque ficou com o inglês ali que, poxa, não precisava. E depois, assim, por exemplo, trabalhei muitos anos no acampamento também. E esse acampamento tinha um projeto de intercâmbio. Eu via várias pessoas perderem a oportunidade de ir para o intercâmbio, porque era um monitor assim, fantástico, tinha tudo para ir para o intercâmbio, a responsabilidade de ficar ali com as crianças era o máximo e perdia todo ano a oportunidade, porque não falava inglês e não ia dominar lá e não ia dar certo. Então, assim, é uma super oportunidade você ganhar para viajar, para tudo e eles perdiam por não falar inglês. Ou então entrevista de emprego mesmo. Eu fiz um grupo no WhatsApp para ajudar, assim, uns amigos que não têm emprego e ficam mandando tudo quanto é vaga de emprego que eu acho lá. Tem muita vaga que nos requisitos está lá, inglês avançado, inglês fluente, qualquer coisa assim. E a pessoa manda o currículo, mas quando o recrutador vê ali que não tem o requisito básico, joga fora o currículo. O currículo se entregou em mão, vira rascunho. Então, perde a oportunidade por uma coisa que seria fácil de resolver. E mesmo um cargo que não use o inglês, né? Mesmo Sim, uma função que não vá usar o inglês, você tem que ter o inglês para passar na entrevista para entrar no cargo. Eu vejo isso direto com os meus alunos é aqui. um diferencial, porque aí, sei lá, ensino médio completo, todo mundo tem. Eles precisam de um diferencial, porque não só eles, em RH, não só você vê o inglês fluente como a pessoa sabe falar inglês, vê o inglês fluente como um diferencial, que é uma pessoa que foi atrás, estudou, então deve ter mais vontade de aprender, deve ter um QI um pouco mais elevado, deve ter algumas outras qualidades que não necessariamente o inglês, mas é uma pessoa que tem um currículo mais encorpado. Uma coisa que vai agregar mais à empresa. Se a pessoa teve vontade de ir lá e aprender inglês, às vezes se a empresa depois precisa de um curso que a pessoa faça X, é sinal que a pessoa vai ter a disponibilidade e a vontade de fazer esse curso X. Então é Ô, diferencial filha, mesmo que não vai usar o inglês no trabalho. sim. Ô, filha, sem ser o trabalho, né, que é uma coisa mais séria, sem ser viagem, oportunidade, você consegue enxergar o inglês no nosso dia a dia, mesmo para quem odeia inglês, não quer aprender inglês e acha que não sabe inglês? Você consegue ver pessoas usando inglês mesmo ela achando que não sabe nada? Sim, você usa sem querer, tipo, tá o controle remoto aqui, tem 40 botões que tá escrito em inglês, você fala o nome do botão, às vezes errado, mas você fala o nome do botão, você usa o botão, você sabe para que serve o botão e você finge que você não sabe o verbo em inglês, mas você sabe. Então, tem muita coisinha no dia a dia que a palavra é de lá que a gente não percebe, que a gente já fala. Ainda mais no mundo. Não precisa ser corporativo de negócio, chique, não. No mercado de trabalho mesmo, a gente incorporou hoje em dia muito termo em inglês, que até fica meio over, ó, over. Fica até meio, fica até meio demais, assim, o povo coloca umas palavras em inglês que nem precisava, mas parece que tá meio na moda, assim, para você falar coisas de trabalho, você tem que falar, vamos marcar um briefing pro meeting, que não sei. Meu, fala em português então, né? Mas tem muita palavra que a pessoa usa ali que não tá nem sentindo que tá usando. Sim. Outra coisa que a Mariana falou, vamos marcar um briefing para o meeting. Eu estava lembrando aqui das palavras, né? Que às vezes as pessoas pronunciam errado. Quando eu dou aula aos meus alunos, eu mostro a palavra. E tem muita gente que acha esquisito. Por que que eu mostro a palavra? Porque como o aluno sabe o português, me corrija aí se eu estiver errado, filha.
quando o aluno sabe o português, é normal ele querer trazer a pronúncia do português para o inglês. Então, quando ele olha a palavra, ele quer pronunciar do mesmo jeito, né? Igual o redial do telefone, Era né? isso que eu ia falar, o O mais irritante. redial, né? Todo mundo fala redial, mas está em inglês, é redial, igual o repeat. Ou então o food truck, né? Todo mundo fala food truck. Então eu prefiro mostrar a palavra, pronunciar a palavra para o aluno já começar a falar certo. Porque se eu ensinar a palavra, é food truck, talvez quando ele vê a palavra verdadeira, ele não vai conseguir relacionar que é o truck que eu falei. Então, quando eu E não mostro e é, já falo certo, ele não aprende errado e depois não tem que fazer aqueles dois trabalhos, de esquecer o errado e aprender o certo. O que você ia e não falar? é uma coisa que a pessoa não tem a capacidade de falar ou que ela não sabe. É que o cérebro realmente vai pensar primeiro na língua mãe, não tem. É automático. Por exemplo, quando você dava aula assim para a turma básica aprendendo o alfabeto, eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade de falar i em inglês. As pessoas falavam i, aí não, i é e, você tem que falar ai. Só que quando a pessoa lê o nome do aplicativo, todo mundo fala iFood. Ninguém fala iFood. Ô, Então, gente, só assim, abrindo um parênteses aqui, é que a Mariana está falando como se todo mundo soubesse. As vogais em inglês, a letra E é I, tá? E a letra I é I. E todo mundo confundia muito isso na hora de soletrar, né? Até quando eu vou ensinar as vogais para meus alunos, eu falo assim, gente, como é que chama aquele aplicativo de comida? iFood. Então, como é que é o I em inglês? É I. Né? Então, quando as pessoas olham o aplicativo, aquilo é tão repetido, 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 que ninguém fala iFood, todo mundo fala iFood. Mas se eu mostrar a letra mesmo, sozinha, sem sozinho. ser no contexto, todo mundo vai querer falar I, né? E E se é você I. escrever o food no final, a pessoa já vai falar ai, você não Já precisa nem vai falar que falar eu falei iFood. Agora, o inglês. I sozinho vai querer falar I. E pro E, Mariana, sabe o que eu falo para a pessoa? O seu endereço E-mail? eletrônico é o seu o quê? Seu e-mail. Então, a Hum, letra E é I, né? Então, eu sempre trago uma palavra e já pronuncio a palavra, né? Que eu chamo que é meu método, que é o 3LP. É o L do look, o L do listen, né? Que ele vai escutar a palavra, ele vai ver a palavra, então são dois L's. Depois eu explico, ele aprende, que é o learn. E por último, praticar, né? Porque se não praticar, já era. Eu sempre digo que estudar inglês não significa pegar um livro e ficar estudando. Então vamos lá, filha. Fala para mim, como é que dá para estudar inglês? Você é um grande exemplo disso. Como é que você mantém o seu inglês vivo? Conta aí a sua tática. tá vendo? Olha a roupa dela, gente. Conta aí, Mariana. Série. Eu acho, assim, claro que cada um vai ter uma coisa que gosta mais. Tem gente que gosta muito de escutar música, tem gente que gosta muito de ler, tem gente. Eu gosto muito de série. Estava aqui vendo uma série antes da live. Então, assim, eu gosto muito. Então, para eu treinar com série é muito tranquilo. Então, assim, dá para você assiste a primeira vez se você ainda não tem a fluência, né? Assiste uma vez com a legenda, depois assiste com a legenda em inglês, depois assiste sem legenda o mesmo episódio, essas séries curtinhas que tem 20 minutos, porque aí você vai associando e você vai entendendo. Por mais que uma palavrinha ou outra você não entenda na hora que a pessoa fala, você junta o contexto todo, entende e fica tranquilo. E você ganha Mariana, muito vocabulário. eu vou achar depois uma live minha aconselhando o aluno o que fazer e eu depois montar eu e você falando que foi muito engraçado. Você falou É, igualzinho eu falei. igual. Assiste 3 vezes, pega uma série de 20 minutos, assiste a primeira vez com legenda em português, a segunda vez com legenda em inglês, a terceira vez sem legenda. Se tivesse Isso que não combinado, teve desse ensaio, se ela tão tá certo. perguntando, eu tô aqui inventando na hora e falar, não teve. Mas É é isso aí. real, é muito real. E você ganha muito vocabulário. Tem muita coisa de vocabulário que eu sei por causa de Friends. Eu falo, olha, tal coisa, tal palavra é de tal jeito em inglês, porque em tal episódio aconteceu tal coisa que eu aprendi essa palavra. Então, você ganha muito, muito, muito vocabulário. É bem legal, eu gosto Gente, muito. às vezes eu não lembro uma palavra, eu falo assim, Mariana, como é que é mesmo? Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui agora. Como é que é assadura mesmo? Assadura peraí, rushes, quando tá o Aí rush você do me Google. falou que era no episódio da Rachel que a Emma Que a estava assada, Rachel não era? passa a pomada de assadura na Emma, é.
Então ela vai lembrar, ela lembra o episódio, lembra qual personagem que falou e lembra a frase. Quer dizer, além de você aprender o vocabulário, tem ainda a entonação, né? E você pega assim o jeito que realmente o nativo fala. Então você treina o seu ouvido legal. Que é outra coisa, eu não sei se você tem amigos, Mariana, eu tive alunos, eu já contei aqui várias vezes, pessoas que acham que estudar fora é a melhor solução para aprender inglês. Casos de alunos que foram morar fora, mas moraram com pessoas de outros países, com um sotaque totalmente Nada a bagunçado e ver. voltam falando inglês. Você conhece algum caso? Eu tenho 3 alunos desse jeito. Ah, a própria. Eu tenho uma amiga que faz. é, eu tenho uma amiga que ela foi fazer intercâmbio primeiro, de au pair, a Larissa. Ela não tá aqui agora, A Mariana está mas. falando que aprende muito com seriado aqui também, filha. A Mariana Ai, está que respondendo linda. aqui. Oi, É. amiga. Que você que Mas a indicou para ela Larissa, fazer isso. maravilhosa. Gente, ela tem uma loja que chama Ipética. Tem a Larissa, que é uma amiga minha. Ela foi primeiro fazer. Ela trabalhou na Disney primeiro. Aí, quando ela foi trabalhar na Disney é muito, muito, muito brasileiro, muito latino. E as pessoas que trabalhavam com elas eram latinas, brasileiras. Então ela foi, mas assim, ela já falava inglês, assim, ok, dava para se virar, mas ela não melhorou nada, porque falava com a galera que era daqui mesmo, ou com estrangeiro que tinha sotaque nada a ver. Depois ela voltou para fazer faculdade de educação física lá. Aí sim, porque aí não era um curso de inglês que todo mundo vai lá para fazer o curso de inglês e ninguém fala nada com nada e fica todo mundo falando com sotaque errado. Ela foi e estudou educação física. Aí ela teve que ralar para aprender termo técnico, para aprender as coisas, aí tudo bem. Mas não necessariamente porque você foi para lá fazer um curso de inglês especificamente, você vai falar de um jeito nativo. Até porque quem faz curso de inglês lá não é de lá. Igual, tipo, aqui no Brasil. Eu acho que não tem um brasileiro que faz um cursinho separado de português, a não ser quando é criancinha e faz Kumon lá, alguma coisa assim. Mas tirando isso, um nativo brasileiro não vai fazer um curso de português. Então, um nativo americano não vai fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. Então, quando você chega lá, Você não é lembra? americano que Você você vai lembra, ver, você Mariana, vai quando eu fui para funcionar. Londres, que eu reclamei, que eu gastei dinheiro à toa? Gente, eu paguei lá, era 8 horas de aula de inglês por dia. Deixa eu colocar o carregador aqui. 8 horas de inglês por dia, 4 de manhã e 4 à noite. Não, 4 de manhã e 4 à tarde, para estudar. Cheguei lá, era só estrangeiro, claro, né? Eu não tinha me tocado disso. Eu mal conversava com o professor, que era o único que falava bem inglês, o resto estava ali para treinar, né? O que aconteceu? Na segunda semana eu abandonei o curso. Eu vou ficar aqui, eu vou estragar o meu. Eu, como professora de inglês, queria corrigir a gramática do povo, que estava falando tudo errado. Não ia melhorar nada. Então, para quem quer aprender inglês em outro país, eu indico ficar em casa de família, né? Fazer intercâmbio assim, raiz mesmo, aquele de você conviver com a família, porque na escola mesmo, pague o mínimo de horas possível só para você ir com visto de aluno, mas o que vai valer é a sua convivência com a família, convivência com as pessoas. Agora, fazer amigos faz no Brasil, gente. Quer fazer amigos lá no país estrangeiro? Foge de brasileiro, porque você vai voltar do jeito que você Mas porque foi. é o que acontece, às vezes, se a pessoa vai fazer intercâmbio, principalmente quando vai ficar um pouquinho mais de tempo, fica desesperado de saudade de casa e quer fazer amizade com um brasileiro para se sentir um pouquinho mais em casa. Acaba falando só português, não adiantando nada. Exatamente. Até tem um exemplo, não sei se o povo que tá assistindo assiste série também, tem a série Emily em Paris. Acontece exatamente isso do curso com ela. Ela é uma americana que vai para Paris para trabalhar, só que o francês dela é péssimo. Ela vai fazer um curso, ninguém lá fala francês, eles não aprendem nada no curso, eles saem de lá e vão andar na rua. Eles aprendem mais andando na rua do que no curso de francês, que é um de cada lugar que ninguém fala nada de francês. É na segunda temporada? Ah, ela acabou de dar um spoiler para mim, entendi. Não, acontece muita coisa, isso aí é de menos. Quem ela Eu conhece no curso de francês aí é spoiler. então tá, eu não assisti a segunda ainda. Mas, É gente, boa, exatamente o sim. que aconteceu comigo. Eu abandonei o cursinho e fui pra rua, né? Aí eu ficava ia ao supermercado, olhando a lista das coisas, tentando conversar com as pessoas em Londres que me ignoravam solenemente.
Mas, né? Então, ir para outro país estudar inglês, tem que pensar onde você vai ficar, com quem você vai ficar, né? É. Porque você pode aprender muito mais no Brasil do que morando fora, Sim, senão vira só uma questão de geografia, né? E o exatamente. número, né, de horas que você se expõe, né? A Mariana tá aí carregando meu netinho na barriga, com certeza Theo crescerá bilíngue, né? Porque o número de horas que você se expõe a uma língua vai fazer toda a diferença. Se eu falasse com a Mariana, independente de ser inglês ou português, se eu conversasse com ela 1 hora por semana, ela não ia conseguir estar falando com um ano, né? É Então igual é muito mais que você estuda. criancinha, quando ainda tá em casa, assim, um aninho e pouco, tá em casa só com os pais, que ele faz qualquer. E o pai entende, não começa a falar, coloca a criancinha na escola, pra ficar 4, 5 horinhas por dia ali falando com os coleguinhas. Ele aprende rápido. Uma semana já tá fluente no português, porque ele teve uma imersão que ele necessitou falar e ele conseguiu falar. Então, se falasse 1 hora por semana com o neném, ele não ia ficar fluente em português nunca. Ele fica fluente porque ele Uhum, escuta o dia inteiro e porque ele precisa se comunicar com os outros. uhum. E outra coisa que eu defendo muito aqui, você já aprendeu outra língua, vamos falar, comparando o inglês com outra língua, que fica mais fácil, que o inglês você já nasceu falando, aprender, eu sempre indico aprender com textos e já ir treinando. Para você não terminar um curso, depois eu vou para o curso de conversação. Eu não acredito que existe isso, eu acredito que você aprende e já vai falando. Então, aprendeu a se apresentar? Vai se apresentando. Aprendeu a pedir lanche numa lanchonete? Vai treinando isso. Então, você vai pegando situações bem pontuais, aeroporto, lanchonete, supermercado, loja, direção, pedir informação, né? Você aprende aquilo e já pratica, aprende aquilo e já pratica, que é a última parte do meu método, prática. Com o Sim. espanhol, você usou esse mesmo método? Sim, o espanhol para mim era um pouco mais difícil, porque o que eu mais gosto, que seria a série, para eu praticar e ficar vivendo ali, na época que eu me formei em espanhol, não tinha tanta oferta quanto tem hoje, não era tão fácil, igual hoje em dia eu abro a Netflix, tem um monte de série em espanhol. Naquela época não tinha tanto, então eu usava mais com música para praticar. Hum, Pegava algumas músicas e tem muita música que tem versão em português e inglês. É que algumas, assim, muda totalmente a letra pra dar o ritmo, dar o negócio certo. Mas tem muitas que são praticamente iguais. Então eu gostava muito de ver música, de aprender com música, que aí era uma forma que eu praticava que eu gostava. Depois, quando minha viagem de formatura, eu fui para Argentina e para o Uruguai. Aí foi tranquilo, já dava para conversar, já dava para praticar tudo que eu tinha aprendido no curso. A única coisa é assim, isso de ficar sem praticar, eu acho que você perde muito vocabulário. Talvez nem tantos verbos, assim, como conjuga, tal tempo verbal é de tal jeito, essas coisas é mais fácil de você decorou uma vez, meio que tabuado, fica ali. Mas vocabulário, principalmente se você não pratica ali, se você não fica falando, você acaba perdendo vocabulário. uhum. É bem verdade. Essa parte da prática, e tem que ser uma coisa prazerosa, né? Porque não pode ser aquela coisa pesada, eu vou para o inglês, ou vou estudar inglês. Porque você tem que estar Sim. pronto para falar inglês a hora que você trombar com alguém que não fala português. Não é? Imagina só, alguém fala para você, igual você falou da entrevista aí. Será que dá para a gente falar Uhum. inglês agora? Ai, será que a gente pode marcar essa entrevista para a semana que vem? Não dá tempo de É, vou você ficar uma estudar. semana estudando? Não. Até É. porque, assim, no seu trabalho, por mais que você não use inglês todo dia, mas um dia que você tá lá, chega um cliente. Já aconteceu isso em trabalhos que não tinha nada a ver, porque a gente mora numa cidade que é meio um circuito religioso aqui, perto de Aparecida do Norte, e vem turista de fora também. É mais rara, a maioria é brasileiro, mas vem turista de fora. E eu trabalhando, um emprego normal que eu não precisava falar inglês, chega turista, começa a falar inglês comigo. Chega turista, começa a falar espanhol comigo. Eu fico, tá, vamos conversar. E começa a conversar. E as pessoas do lado ficam olhando assim, porque não é um trabalho que você precise falar. Mas é exatamente o seu diferencial, entendeu?
vai aparecer um cliente na vida que vai falar, mas quando aparecer, você vai saber tratar igual, você vai saber falar, e você vai atender bem, e vai cativar aquele cliente. Então, é um diferencial para você mesmo que você queira, ai, não, eu estou certo que eu vou trabalhar em tal coisa, eu nunca vou precisar de inglês. Não existe nunca, porque você nunca sabe quando vai Ô, aparecer uma pessoa, gente, a nunca sabe quando vai ter prática. oportunidade. Né? A prática faz a gente ficar no piloto automático. Isso serve para quando a gente está dirigindo, que no começo você ficava, gente, que mais que eu vou passar mesmo, né? E treinar inglês todo dia fica no piloto automático também. Se alguém perguntar para você hoje, what's your name? Você nem para pensar na resposta. Então, tudo pode virar um what's your name na sua vida, dependendo da prática, né? E eu lembrei de uma situação, filha, você vai lembrar, muito engraçada. Você lembra um dia que a gente estava assistindo aquele filme que você adora? Da menina que perde a memória e a sua tia veio em casa? Que tava sem legenda. A gente assistindo para ela, senta aí, assiste com a gente. Você lembra? Conta aí, vai, Eu como é que faço, foi? eu faço isso com o Rodrigo direto, pecado. Tô assistindo, coloco qualquer coisa aqui pra assistir na Netflix e tem hora que muda a configuração, porque eu vou assistir desenho, aí eu coloco, sabe? Vou mudando com legenda sem legenda. Aí eu coloco um filme assim e começo a assistir, tô assistindo normal. Aí chega o meu namorado senta do meu lado, fala assim, eu queria assistir também. Eu falo, então assiste, ué. Tá aí, por que que você não pode assistir? Vai fechar o olho? Ele, não, porque eu não tô entendendo nada. Aí eu, gente, tá sem legenda, como assim? É E uma a coisa minha assim, irmã chegou em casa, tava eu e Mariana morava comigo ainda. Tá começando o filme agora, assiste com a gente. Ah, vocês estão de gozação, né? então, O filme não é, estava em não é. inglês, sem legenda, e a gente nem tinha notado que tava, né? É, e fica automático, assim, porque eu vejo assim, as pessoas vão aprender, ah, eu vou aprender e ficloses, eu nunca vou decorar, porque tem uma fórmula para você falar e alguma coisa assim. Aí, sei lá, alguns tempos assim, minha mãe falou, ah, você quer dar uma aula sobre isso e tal? Eu não sei dar aula, porque eu acho que eu não sei explicar a fórmula, porque eu sei, sai da minha boca, entendeu? Eu não tenho que pensar na fórmula para falar, para a frase ficar no tempo certo. Depois que você acostuma a falar, tem aquela prática, já usou várias vezes, fica super automático. Não precisa ficar preocupado de, eu vou ter que decorar a fórmula para o resto da vida e pensar nela e vai ser difícil. Não. Porque se você realmente pratica, vive aquilo, fica vendo filme, escuta outras pessoas usando, vai ficar óbvio para você. E você não vai Se precisar de você falar fórmula, você não vai errado, precisar de você vai nada. falar, tem alguma coisa estranha aí, né? Tem, Ah, exatamente. é isso aí. E ficloses, especialmente, eu gosto de ensinar com música. Would you know my name if I saw you in heaven? Né? O would com só, então fica muito mais fácil do que decorar. If acompanhado de past, a outra vai com would, né? Para que isso? Decora uma música E e é pronto. Assim, um exemplo em português, para a pessoa ver que realmente é verdade. Quando você está na escola, você tem que aprender que S no meio de duas vogais tem som de Z. Você vai decorar isso a vida inteira, S no meio de duas vogais tem som de Z? Mas você vai escrever casa? Você não vai escrever casa com Z. Porque na sua cabeça é óbvio que é S. É a mesma coisa que formular a frase em inglês. Você não vai ter que pensar que S no meio de duas vogais tem som de Z. Você só vai escrever casa com S e tá tudo certo. E tá no Então, isso é automático. automático. Atenção, homenagem a Adriana Galvão. Agora É, exatamente. Corta essa parte e manda pra ela. eu vou guardar essa parte, vou mandar para ela. É, graças a Adriana Galvão, uma letra entre duas vogais sem som dizer. Muito bom. Ai, ai. Ô, filha, mais uma coisa que eu sempre falo aqui: quem tem vergonha, sabe, mas tem vergonha de falar, e aí? Qual é o conselho para quem tem vergonha? Fala. É, assim, acho que vergonha vai ser uma coisa não necessariamente em inglês, talvez em todas as coisas, mas, por exemplo, assim, eu tinha vergonha de fazer story falado e eu tenho uma loja e eu tinha que fazer story falado. Eu comecei a gravar um monte de story, ficava vendo eu falando, gravava um monte, jogava fora, gravava um monte, jogava fora. Aí um dia eu falei, gravei, acho que eu vou mandar esse. Então você tem vergonha, sei lá, fala sozinho, fala no espelho. Nossa, eu tenho.
as pessoas têm isso. Enfim, eu tenho isso, não sei se as pessoas têm também. Mas assim, antes de dormir, você fica deitada fazendo um sonho assim na sua cabeça, pensando como que vai ser tal ocasião, como vai ser tal dia e tal. E você vai montando umas sketches na sua cabeça. Eu, sem perceber, fazia essas coisas em inglês, tinha uns diálogos em inglês, rezava em inglês, do nada, na Mentira, minha cabeça. mentira. É, Não, não. é, Rezar em inglês, você tá de gozação comigo. é. Mentira! Ai, eu Gente, acho dizem que a chiquérrimo rezar em pessoa, inglês, para ser adoro. fluente, a pessoa tem que contar em inglês, e no automático, sem pensar. Contar em inglês, xingar em inglês, sonhar em inglês. Eu me sentindo fluente que eu faço os três. E rezar em inglês. Não sou fluente porque eu não sei rezar em inglês. Não é que eu não saiba rezar em inglês, claro que eu sei. Parece que Deus não está me entendendo. Meu negócio com Deus é em Eu português. adoro. Eu me acho chique, adoro. Gente, Ave não. Maria, Ave Maria não vai, tá? Eu começo em inglês quando eu vejo eu terminei em português, porque a mente mistura, dá uma misturada. Mas rezar de conversar, assim, essa parte, nossa, eu me acho chiquérrima rezando em inglês. Adoro. É mesmo, ai, não consigo. Sei lá, Sonhar, não sei se eu já eu sonhei. acho que é igual eu te amo. Entendeu? Você fala I love you, você fala I love you pra todo mundo, é fácil, I love you. Agora falar eu te amo é difícil, É, que fica um. Parece ter sabe? um significado diferente, assim. Sei Não lá, parece eu ser acho que a meio língua mãe tem espontâneo. outro peso. Eu acho que eu rezando em português parece que o negócio é mais de coração para coração. Não sei. Língua mãe, sabe? Língua, olha para mãe, Aham. gente. Mãe é mãe, né? Então não Mas eu sei. consigo. Sonhar, eu não lembro se eu já sonhei. Esses devaneios da minha cabeça, sim. Mas literalmente dormir e sonhar, eu acho que não. Pode ser que sim, mas eu não lembro. Mas Sua avó rezar, falava que sonhava em inglês e falava sonhando que ela ficava doida, que ela queria entender, não entendi. tinha que Só sei, gravar não para colocar. sei. Naquela É, época não tinha para traduzir não tinha direto. época. Graças a Deus. Às vezes tava xingando ela, não sabe, né? Graças a Deus não tinha, tá doido? Ai, meu Deus. Ô, filha, e assim, você que trabalhou já com acampamento, né? Você já trabalhou. Você acha que as crianças hoje. Ah, mas você trabalhava só com criança de escola particular no acampamento, né? Era só um outro nível Muito de raro criança, né? escola pública, bem raro. É. Mas acho que você sabe, né? Acho que dá para você me responder essa pergunta. Você acha que o inglês do nosso país, da escola, ajuda ou atrapalha? Depende. Depende do jeito que eles colocam, depende do método que eles colocam. Eu vejo assim, por experiência própria da época que eu estudava, ao invés das crianças que eu vejo hoje. A forma como é feito inglês na escola é um pouco traumática porque expõe muito quem não sabe. Ai, a pessoa tem que falar, tá, eu sei que eu tenho uma pronúncia legal. Aí vai uma pessoa do outro lado, não tem uma pronúncia tão legal, o professor vai lá e pá na pessoa. A pessoa nunca mais vai ter coragem de falar de novo. E às vezes ela tá falando certo, só uma pronuncinha que podia ser mais soltinha, mas não era, mas assim, dá pra entender, não faz tanta diferença assim. Não é igual three e tree, tipo, três e árvore, tipo, a pronúncia muda um pouquinho, mas muda a palavra. Não, às vezes é uma coisinha que não muda coisa nenhuma. E expõe muito a criança. Ou então, assim, assim, como que conjuga esse verbo aqui? Agora vai conjugando, e a pessoa não sabe. Expõe muito a pessoa ao ridículo e trava. A partir do momento que travou, pegou ranço, a maioria, eu vou pegar ranço do professor, vou pegar ranço da matéria, e a pessoa não fez mais, sabe? Dá pra ver que, tipo, depois não adiantava fazer cursinho, não adiantava fazer nada, que a pessoa tava com tanto ódio que ela não queria mais fazer. Então, assim, tem algumas escolas que eu vejo hoje em dia que fazem assim, na hora do inglês separa a turma em menos pessoas, que eu acho importante também. Não tem como você ensinar inglês ao mesmo tempo para 60 pessoas numa sala de aula e ainda mais sala de aula de escola que ninguém tá querendo prestar atenção em você.
Às vezes quando separa em turma menor, às vezes separa pelo nível de inglês. Ah, essas crianças sabem inglês, essas aqui eu vou ter que começar mais de baixo. Não por segregação que, esse sabe, esse não sabe. Não, mas para realmente quem tem um nível mais básico conseguir começar de uma base. Porque quem não sabe nada, começar de um nível que o outro já sabe, fica desigual, a pessoa se sente mal, não vai ter coragem de falar. Não vou, eu não vou tentar falar se aquele amiguinho meu sabe bastante e eu vou falar errado na frente dele, ele vai me achar burro. Então, assim, ter níveis diferentes na sala, ter pessoas muito diferentes e principalmente a exposição muito forte ali é muito complicado. Eu acho que até hoje, em cursinhos de inglês, mesmo adultos, né, eles preferem fazer aula individual, né, ou aula Sim. para não ter, não ficar exposto na sala de aula com alunos de níveis diferentes, idades diferentes, porque infelizmente hoje os cursinhos de inglês precisam acabar colocando alunos de níveis diferentes juntos para montar uma turma, né? Que não tem número suficiente Uhum. para montar uma turma, então fica meio bagunçado. O extrovertido fala, o tímido fica para trás, e o tímido vai ficar sempre para trás, o extrovertido sempre falando mais, e isso não vai mudar, né? Agora você Exatamente. começou a falar, eu fico rindo, parece que ou você decorou as minhas lives enquanto você morava aqui, que é muito igual às coisas que eu gravei nas outras lives, você fala. Agora, 98, se não for 99% dos adultos que me procuram para aula conta um fato triste da infância. Que Aí eu até traumatizou. brinco assim, porque a pessoa ia mal no inglês, né? Porque não gostava de inglês ou não gostava de inglês porque ia mal na escola? Sabe aquela coisa tostina, fresquinho, que vende mais que é fresquinho? Porque quando é incrível, a matéria que você tem birra é a matéria que você vai pior. E aí você vai pior, você fica de recuperação, faz mais aula, fica mais tempo com o professor, é aquilo que você falava para os seus colegas. Gente, inglês não. Fica de recuperação de matemática, de física, de química, mas de inglês não, pelo Uhum. amor de Deus, né? Porque a verdade é que a escola, eu lembro quando eu dava aula em escola, a escola pode facilitar a vida de aluno, porque já que é só a parte gramatical de interpretação, né? Pode mostrar que é muito fácil, é a língua mais fácil que tem em questão de gramática, garantir o aluno ter nota para ele crescer ao menos sem birra, para ter a chance de ficar amigo do inglês lá na frente, né? Porque vai Exatamente. abrir portas para ele, sem dúvida, não vai ter como ficar longe do inglês. Uma hora, você falou assim, ter inglês é um privilégio, não, você falou que é um diferencial. Sim. Eu acho que hoje tem hora que nem é diferencial, é obrigação. O diferencial é falar É, mandarim, sabe? Porque na minha exatamente. época de adolescente era o máximo falar inglês. Hoje em dia, como assim? Inglês é sua obrigação. Você não fala inglês? Oi? Uhum. Né? É Exatamente. obrigação falar inglês. Virou o Então novo ensino médio completo. é, é isso aí. Então, como assim? Nem pergunta. Quantas línguas você fala? O inglês faz mais que obrigação, né? Aquela É. coisa. Mãe, adivinha quanto eu tirei 10? Faz mais que obrigação, né, filha? Ela falava isso pra mim, viu, galera? Expondo. Tirou 10? Faz mais que obrigação. É isso aí, né? Bom, eu acho assim, a internet hoje está me dando a chance de dividir esses 35 anos dando aula. Vamos clicar aqui e aprender, né? Você acha que dá para aprender pela internet? Eu estou vendendo essa ideia de que dá para você assistir e aprender aqui com aula na internet. E aí, dá? Dá, porque não é questão também só do que você aprende na hora específica da aula, é questão do que você faz depois daquilo. Porque É, por mais que seja presencial ou online, se você só fez a hora da aula presencial, você não vai aprender, entendeu? Se você não fizer isso de ver a série, ou ver música, ou ver qualquer coisa que você gosta, ter uma certa. conversar com Não, alguém, né, Mariana? ou Amizades conversar com online alguém. também. Na época, eu fiz curso de inglês. Eu não, eu já sabia o inglês, mas eu fazia curso mesmo assim. Você E frequentava aula de inglês. eu frequentei aula de inglês em cursinho. E na época, antigamente, né, tinha o bate-papo UOL, era super moda na época. E a gente entrava em bate-papo UOL em inglês
e só conversava em inglês lá. Aliás, era o único que podia no laboratório lá do curso de inglês que a gente fazia. Então a gente conversava ali. Hoje em dia tem o Omegle, que os jovens usam também, que você fala, tipo, coloca lá pra sortear e aparece pra você falar por câmera até com uma pessoa aleatória de qualquer lugar do mundo. Então dá, entra lá no Omegle, vai aparecer um gringo, às vezes você até conhece um gringo por aí, e você começa a conversar com pessoas. Tem muita opção, até para encontro, gente. Tinder dá para você colocar hoje em dia com qualquer distância. Você dá match com um cara lá do Reino Unido, de sei lá onde. Cuidado, gente. Tem muito que É, tem. gente, só Cuidado. Tá falando para aprender conversa, inglês, não para se pratica. jogar, Para não. aprender inglês. Treinar Mas inglês. você Não é nem para coloca lá, aprender. Aprender, você aprende comigo, depois treina. Tem que treinar, tem que colocar em treina. prática. É o P da Exatamente. prática. Mas você coloca lá, você conversa com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, assim, se você não assiste série, se você não gosta de música, dá para você conversar com as pessoas. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você conseguir conhecer pessoas e conversar com pessoas em outras línguas. Tem várias formas de você praticar. Então, assim, onde é a sua aula, faz onde você se sente melhor. Eu gosto muito de aula online. O meu trabalho não tem horário fixo. Então, para eu pegar uma aula em horário fixo e fazer, seja do que for essa aula, para mim é impossível. Então, tudo eu faço online. A minha pós, eu fiz online. Eu estou fazendo uma segunda faculdade agora, estou fazendo online. Então, tudo para mim tem que ser online para eu poder adaptar o meu horário ali para aquela aula. E dá para E aprender você super pode bem. assistir a mesma aula quantas vezes você quiser, aonde você quiser, no horário que você Sim. quiser. No ritmo que você quiser, porque às vezes se você tá numa aula ao vivo ali, a pessoa já falou, ela falou, aí depois você pediu para repetir e você fica sem graça de pedir para repetir de novo. Online não, você para, volta, assiste quantas vezes você quiser no seu ritmo. Acontecer alguma coisa, dá uma pausinha ali. Então, é muito mais prático, principalmente, acho, para adulto que, né, tem uma vida mais corrida que às vezes não consegue parar exatamente aquele horário toda semana. É difícil hoje em dia a gente parar, ainda mais do jeito que tá tudo maluco. Então, você conseguir fazer no seu tempo, do seu jeitinho, é, até no conforto da sua casa, para não precisar se locomover com esse preço de gasolina, é muito melhor, é muito mais prático. A minha pós eu terminei assim, minha segunda faculdade eu tô fazendo assim, e acho que tudo que eu for fazer de curso daqui para frente vai ser assim, porque funciona muito, é muito melhor. Você adapta a sua vida ali, a sua rotina, do jeito que for melhor para você. Então, para mim, ó, funcionou super, de Ô, verdade. Mariana, muita gente me pergunta assim: escuta, em quanto tempo para eu tirar meu certificado? Em quanto tempo que eu vou falar inglês? Me conta aí, quantas vezes você precisou mostrar o seu certificado de inglês? Nunca. Nunca na minha vida. Até porque certificado, vou dar um spoiler para vocês. Coloca no Google que vocês compram, entendeu? Não, pra que certificado, tá? Vai lá, Mercado Negro, Google, sei lá onde, vocês compram isso aí, tá assim, faz um no Canva lá e é de boa. Agora, na entrevista ou na vida, né, sem ser mercado de trabalho, Vai. não vão te pedir um certificado, vão te pedir para falar. Então, você pode ter o certificado de Cambridge, de Oxford, do Raio que parta, mas você tem que saber falar. Se você se comunicou, não interessa se você aprendeu igual eu aprendi, não sei como explicar, não interessa se você aprendeu na escola, na faculdade, no cursinho, se você aprendeu morando fora, se você fala, tá tudo certo. Ninguém vai te pedir um certificado ou te cobrar um certificado se você tá falando fluente, não faz sentido nenhum. Ô, gente, eu tô aqui com cara de orgulhosa, que acho que eu não ensinei só inglês para Mariana, eu ensinei tudo. Quando eu não puder fazer lá, eu vou pedir para ela fazer no meu lugar, porque tá muito engraçado. Isso que ela falou agora, não sei como é que eu aprendi, eu lembrei uma vez, até a Adriana comentou isso na live que eu fiz com ela. A Mariana estava querendo parar o curso de espanhol. Eu falei, filha, mas você gostava da aula de inglês, o que está acontecendo com a aula de espanhol? Aí ela respondeu assim para mim, mas inglês eu já sabia. Lembra disso? Acho que você tinha uns Exatamente. 12, 13 anos, Inglês sei eu lá. já sabia, Mas não inglês precisava eu já sabia. aprender, não precisava nada.
Entendeu? Eu só praticava porque eu gostava, não era nem um negócio que, ai, eu sou obrigada a praticar, meu Tá Deus. brigando por Não. isso. É. Então É. abre, gente, inglês hoje, e sem contar que tem coisa que, eu já sei alguma coisa de inglês, né? Hoje eu até estava gravando uns criativos aqui e estava lembrando algumas palavras que as pessoas acham que estão falando inglês e não estão, né? Outdoor, por exemplo, né? É uma palavra que a gente usa em Mas lá português não é. achando que está falando inglês. Se eu perguntar para alguém, o que é outdoor? Outdoor é aquelas propagandas que tem na estrada, né? Mas se eu estiver conversando com um estrangeiro, o que é outdoor, Mariana? É fora de casa. Ao ar livre, gente. Outdoor significa ao ar livre. Não é agora, a palavra outdoor que a gente fala de propaganda é billboard, não tem nada a ver com outdoor. Então, estudar inglês também vai evitar que você fale algumas besteiras, né? Achando que está falando inglês, né? Ou então a pessoa fala para você alguma coisa lá, underline, você vai lá e vai colocar underline. Se a pessoa estiver conversando inglês com você, é para você sublinhar, não é para você fazer aquele tracinho, não, porque aquele tracinho é underscore, não é underline. Então, muita coisa que a gente fala achando que está falando inglês é uma palavra inglesa, mas se você estiver conversando em inglês, tem um significado totalmente diferente, né? Então, além do inglês abrir portas, tem muita curiosidade, muita coisa interessante para você. Começa a pesquisar coisas interessantes também que vai, de repente, vai despertando em você uma curiosidade, vai aumentando o seu vocabulário quando você vê se está falando. O importante é ser gostoso. É música? Vai para música. É curiosidade? Vai para curiosidade. É filme? Vai para filme. Jogo, gente. Meu genro ama jogo. O que ele Está sabe jogando de. nesse momento, inclusive, tô só ouvindo o tec-tec do teclado. Tem vários termos, assim. Ele joga Counter-Strike. É um jogo de tiro. Localização no jogo, que eles têm um mapa, eles têm que se achar no jogo. A localização, os lugares que cada jogador fica, o jeito que cada um atira, todos são palavras em inglês. E ele não percebe que ele fala. Aí ele vai me falar, eu falo assim, você sabe, tudo isso é inglês, né? Ele, nossa, nem percebe, porque é um negócio que ele sempre usa e já aprendeu e já ficou ali enraizado nele, que ele nem percebeu que ele aprendeu, porque é um negócio que ele ama. Então ele aprendeu fácil, tranquilo, e não vai esquecer, porque é um negócio que ele usa sempre, que ele quer se Qualquer divertir. dia eu vou pedir para ele gravar uma live comigo. Será que ele grava? Grava. Ele é muito difícil, nem foto ele tira muito, ele não é muito sociável, mas dá pra você tentar negociar com ele alguma coisa. Porque é muito legal. Como que tem gente aprendendo em maneira não tradicional. Então você pode, né, aprender online e depois praticar dessas formas. Jogando também é mais uma maneira de praticar. O que você tem que entender Exatamente. é que essa parte do P, né, que repetindo do método que eu ensino, o P é o mais importante que a prática, você pode escolher uma maneira que te agrada. Né? Igual o esporte é bom para a saúde, qual esporte você pratica? Não precisa ser o mesmo que todo mundo pratica. Não é porque todo mundo está jogando beach tênis que eu vou jogar. Eu não vou mesmo, porque eu sou desengonçada, vou passar vergonha, ela não vou nunca. Né? A gente não pode, né, filha? Beach Ai, tênis, areia, colando, não. a gente vai ficar igual o boneco de posto lá, não vai rolar. Então não é porque todo mundo está jogando que eu vou jogar. Então não é porque todo mundo pratica em inglês, daquela forma que você vai praticar. Consegue uma forma que seja gostosa para você, mas pratica. Porque senão fica um Exatamente. monte de informação vindo e nenhuma fixando. Tem gente que faz cursinho de inglês aí que tem aula todo dia. Eu faço inglês com curso de inglês todo dia. Recebe um monte de informação todo dia e não fica nada. Porque você não praticou. Você só vai guardar o que você vai para praticar. Isso serve para a Exatamente. vida. Né? Como eu falei, dirigir, cozinhar, tudo na vida, conforme você vai repetindo, vai ficando melhor. Você ia falar E alguma assim, coisa? Eu interrompi. a minha primeira formação é em lazer, né? Todo mundo acha estranho uma faculdade de lazer, mas eu juro que existe. E em lazer a gente aprende, assim, que tem, lógico, tem diversas formas de lazer, diversas áreas do lazer, e o lúdico
é uma das mais importantes dela. E normalmente o lúdico é uma coisa que as pessoas só associam a crianças, que crianças têm que aprender através do lúdico. Então, assim, com criança, você vai lá e faz uma brincadeira para ela aprender a encaixar pecinhas, para ela ter noção de espaço, para ela ter noção de diversas coisas. E com adulto as pessoas esquecem disso, só que o lúdico é importante em todas as etapas da sua vida. E você aprende muito isso na faculdade de lazer. Não adianta você só usar essa forma, porque você sabe que é a melhor forma de aprender através do lúdico, você usar só para criança e você esquecer de um adulto, de um idoso, enfim, e não usar o lúdico também. Então, assim, se a prática pode ser uma coisa difícil para você fazendo de uma forma maçante, fazendo 400 trilhões de exercícios, fazendo qualquer coisa, usa o lúdico. Se é uma coisa que a gente já aprendeu, que é a melhor forma de aprender, que a gente usa ali para criancinha aprender, imagina um adulto, o que ele pode usar desse lúdico. Então, assim, usa através do que for, seja conversar, seja filme, seja música, seja jogo. Tem muita coisa para você fazer, mas, assim, usar o lúdico também na fase adulta da vida para facilitar essa prática que é o mais importante na hora de você aprender realmente, porque sem a prática não tem como, vai entrar na sua cabeça e daqui a um tempinho vai sair. Você me fez lembrar quando eu dava aula em cursinho pré-vestibular, que as pessoas tinham que guardar muito vocabulário também e tal, né? Eu fazia todo mundo colocar inglês para todo lado, sabe? Então a cozinha, você chegava na cozinha assim, era tudo com etiquetinha colada com o nome de objeto, sabe? E eu lembro que eu coloquei lista de vocabulário na porta das meninas do banheiro, quando eu fechava a porta para ir no banheiro, ficava fazendo Você xixi, tem tinha que ficar lendo vocabulário. ali, né? Tá escrito. E dos meninos tinha no mictório, que eles achavam o máximo, que ia ficar lendo, tinha vocabulário para tudo quanto é lado. Então, o lúdico pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um joguinho de memória, pode ser qualquer coisa, né? Você acabou de se vestir, deixa eu ver, I'm wearing, descreve a sua roupa, né? Quando eu estou ensinando número e soletrar para os alunos, eu falo para ele, vê placa de carro, soletra e fala número, né? Tá aprendendo hora? Qualquer hora que você vai olhar, olha o relógio toda hora e vai falando a hora. E assim vai, né? Ou coisas bobas. Ah, estou ensinando o his e o her, né? Tá lá, tá no ônibus indo para o trabalho e fica imaginando o nome das pessoas. Her name is Ana, his name is João, her name, né? Sei lá, qualquer bobeira, tudo serve, mas tem que Uhum. praticar. Tem É. que praticar. Vai fazer um bolo? Deixa eu pensar no nome dos ingredientes. Como é que fala misturar, juntar, pegar, pesar, né? E vai. E assim vai aprendendo aos poucos, mas com prática. Prática, prática. E logo, logo a gente vai estar praticando aí com o Theo. Você conversa com o Theo em inglês? Não sei se eu converso. Gente, você reza em inglês e não conversa com seu filho em inglês? Eu tenho que ir pro carregador, senão você vai apagar. Gente, tá mudando o cenário, mas tá tudo bem, tá? Ô filha, por favor, né? Tem que ler uma historinha para ele em inglês aí. Não preciso achar o Pequeno Príncipe. Gente, um dos primeiros presentes que eu ganhei quando eu estava na barriga da minha mãe foi um livro do Pequeno Príncipe, que eu não lembro quem foi. Tô contando a história pela metade. Manuscrito. A pessoa fez manuscrito, pegou o livro em português e passou escrito inteirinho para inglês. Eu ganhei isso. E minha mãe lia Pequeno Não, na Príncipe pra verdade, mim. não. Ela escreveu, mas ela pegou em Pegou a inglês versão? mesmo, só que Ah, ela quis tá. copiar com a letra dela. Então, ela me deu o livro, ela xerocou as gravurinhas, colou, né? Então, ela quis escrever. Foi a Rosângela, foi minha secretária em Apucarana, onde você nasceu. E aí eu li Então, para você o Pequeno Príncipe em inglês. A primeira vez que você escutou o Pequeno Príncipe foi em inglês, na então tem que barriga. pegar esse Pequeno Príncipe aí pra eu ler pra ele agora. Você tem aí menos de 2 meses para ler o Pequeno Príncipe. Então amanhã você já pega ele aqui, tá? Tem que Sem pegar, querer botar tem que pressão. começar. Sem querer Não, dá botar certo. pressão, a pessoa entra em trabalho de parto na live. Ah, tá, entendi. Só. Ai, gente. Não, tem que ler pra ele em inglês, verdade. Ô, gente, mas olha só, eu só queria mostrar, né?
que a Mariana cresceu com o inglês, mas como ela disse, depois ela aprendeu o espanhol. Então, você não precisa crescer com a língua, você pode aprender uma língua em qualquer momento da sua vida, sem ter vergonha de aprender, porque aprender é muito legal. Isso qualquer coisa, não significa só um idioma, né? Qualquer coisa que você se dispõe a aprender, se você for realmente ter, eu ia falar commitment. Se você vai ter, fala aí commitment, fugiu a palavra, comprometimento. Se Primitivos. você vai ter comprometimento com o que você está aprendendo, dá para você fazer tudo. E a minha parte é facilitar a sua vida. Então, nesses 35 anos, eu criei esse método 3LP, que é Look, Learn, né, Listen, e o Practice, que eu vou facilitar a sua vida a você falar inglês desde a primeira aula. Não é ser fluente desde a primeira aula, é começar a falar. Aprendeu, falou, aprendeu, falou, aprendeu, falou. Lembrando, 1% da população é fluente, né? E eu tenho orgulho de falar que a minha filha faz parte desse 1%. Olha que lindo. E 5% se comunica, se vira. E 1% só é fluente. Então, se você conseguir se comunicar, conseguir se fazer entender com qualquer pessoa que não fala português, missão cumprida, tá? E eu tô aqui para ajudar. Então, tem várias maneiras de você praticar, várias maneiras de você se colocar em contato com o inglês, desde o seu celular, seu e-mail em inglês, né? A Mariana acabou de falar o controle remoto em inglês, você está cercado do inglês, então não foge mais disso, que essa oportunidade de um cargo novo pode estar ali esperando você virar essa chave, né? Uma viagem, uma oportunidade, sei lá, de lazer ou de trabalho, qualquer coisa na sua vida, o inglês pode ser essa chave de dar uma virada. É isso, filha? É Você isso. quer dar algum conselho para quem ainda está em dúvida se aprende ou não? Você, eu acho que não aprendo, não é para mim. Eu não aprendi até hoje, não vou aprender mais. E aí? Aprende, é só você querer. Eu tenho uma amiga minha, que é amiga minha há mais de 20 anos, lá de Curitiba. Ela também, na época de escola, nunca aprendeu, tinha ranço, não gostava. Ela foi seguir vida acadêmica. Depois que ela fez faculdade, se formou, fez mestrado, agora ela está no doutorado. Vida acadêmica é artigo em inglês. Ela se viu obrigada a começar a ler artigos em inglês, começou ali na tradução um por um, e depois foi lendo, foi lendo, foi lendo. Hoje ela lê tranquilamente os artigos do doutorado dela em inglês. Por quê? Porque finalmente ela entendeu que ela tinha que praticar. Ela teve que praticar como? Lá no mestrado e no doutorado dela, lendo um monte de artigo, que é, querendo ou não, o que ela gosta, então era prazeroso para ela, porque era da área dela de biologia. E ela aprendeu, porque ela finalmente praticou, além de ler, além de escutar os vídeos da faculdade dela, ela praticava aquilo ali e lia toda vez. E agora, com 30 e poucos anos, ela pode falar que ela fala inglês. Então, assim, nunca é tarde se você pegou ranço sua vida inteira, ainda dá tempo, ainda vai dar certo, porque é só você achar uma forma que você goste, que você vai conseguir praticar, que vai dar certo. Se você ainda não achou, fica tranquilo que você vai achar, vai dar certo. Que se deu certo com ela nos 30 e poucos, vai dar certo com você com qualquer idade. Ô, filha, só para a gente fechar agora, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Tipo assim, qualquer pessoa, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem o inglês só na escola, só por fazer parte do currículo, a gente não aprende para falar. Mas em outros países, mesmo quando o país não é de língua nativa, o inglês, as crianças aprendem inglês desde o começo, né? Mas a gente teve uma experiência engraçada com o espanhol em Nova York, você lembra? Qual? Que a gente fez de conta que foi assim, um rapaz veio pedir esmola pra gente. Conta essa história, muito engraçada. Ah, o cara veio pedir. A gente estava passeando lá em Nova York e ele veio pedir esmola. Falando inglês, né? A gente não fala inglês, não tô entendendo. Ele, A habla gente respondeu espanhol? em português para ele. É, a gente responde em português. Não, não tô entendendo. Ele, habla espanhol? Ele era um mendigo bilíngue, gente. É outro nível, entendeu? Lá os mendigos são bilíngues. Muito, assim, preparado para tudo na vida. E começou a explicar a história dele em espanhol também. Oh, meu Deus. É, então, gente, a gente tem que aprender inglês para falar aqui, porque olha, o povo lá tá sabendo espanhol e a gente foi falar em português assim para fazer de conta, para ele parar de perturbar a gente.
E o cara respondeu em espanhol pra gente. Foi muito engraçado, né? Não tinha pra Foi onde muito correr mais. divertido. Nossa, gente, olha, dá pra gente fazer uma live depois contando os micos de Nova York, não, Mariana? Tem muita Nossa, coisa vai. engraçada para contar de lá, gente. Nossa, muita, muita coisa. Tem que fazer uma live sobre Nova York depois, que É. vai ser divertido, né? Ô, gente, só contar uma coisa de Nova York que foi muito engraçada. A gente assistiu o filme Uma Noite Museu, aí a gente foi no Museu de História Natural, né? E aí ele vendo as coisas do filme, olha que legal, o macaquinho, olha que legal, aquele negócio que mastiga o chiclete lá, como é que é o nome daquilo, Mariana? Bobão Cascletão, não O sei o bobão nome. de É uma cartão, estátua né? da Ilha de Páscoa, assim, pra gente ser um pouco mais É, culta. enfim. Mas no Noite do Museu é o Bobão Cascletão. Mas é a estátua da Ilha de Páscoa, exatamente. E aí a gente olhando, aí a gente não conseguia achar o Roosevelt, né? Que era o Robin Williams no filme, né? Aí a gente foi lá perguntar: Excuse me, where can I find the Roosevelt on the horse? Desculpa, onde que a gente pode encontrar o Roosevelt no cavalo, né? Aí a menina respondeu assim: em Hollywood's Imagination. Na imaginação de Hollywood não existia, gente. Olha o mico. Cara, muito engraçado, Tinha. né? Mas, em nossa defesa, todas as outras coisas do filme têm exatamente igual lá. A única coisa que não tem é o raio da estátua do Roosevelt no cavalo, que eles inventaram mesmo. E aí a Mas, gente, a gente pagou o mico do ano, foi muito bom. Então, gente, olha só, até para pagar mico, né? O inglês é mais divertido. A gente não teria pagado o mico que a gente pagou se a gente não falasse inglês. Então a viagem foi muito mais divertida, né? Porque a gente conseguia se comunicar. Então isso fez toda a diferença, né? e muito Na melhor, porque diversão. aí a gente conseguia conversar com as pessoas, pedir dica, pedir conselho. Então, assim, a gente conseguia ir em lugares melhores, pegar horário melhor em atração, ingresso com melhor preço, tudo porque a gente conseguia se comunicar e perguntar para as pessoas de E lá mesmo. entender, né, o passeio, o guia falando com a gente, né? Em Washington, a gente achou um guia que conhecia o Brasil, né, Mariana? Lá da Sim, Tumbrinha, do Rio de Janeiro. Enfim, aprender inglês não é só para coisa séria, né? Aprender inglês também é quando você viaja, você aproveitar mais a sua viagem, né? Tanto para entender melhor uma atração, quanto para conseguir ter vantagens e melhores preços e melhores oportunidades, tudo. enfim. Às vezes você está assistindo um filme e a piada na tradução não é tão boa quanto a piada era em inglês. Você fala, nossa, que piada sem graça, por que que todo mundo riu? Mas é porque a piada em inglês era muito boa. Então, em tudo vai facilitar a sua vida se você souber falar. É bem divertido. Filha, feliz Dia das Mães para você que está carregando meu neto aí na barriga, primeiro Dia das Mães, né? E é isso. Thank you Sim, very much por fazer essa live comigo. Fazia tempo que eu estava querendo, mas claro que eu deixei para o Dia das Mães, não podia ser um dia diferente. foi E é isso, estratégico. muito estratégico, com certeza. Thank you very much. Quem passou por aqui, um beijo. Ah, a Yuri acabou de entrar, filha. Olha lá. Ah, Yuri, querida. Olha só. Carolzinha também tá falando aqui, que linda. Quem? A Carolzinha tá mandando um monte de mensagem. Olha, que legal. A gente estava conversando, eu não estava olhando aqui, ó, passou bastante gente por aqui, Mariana. Passou, também não vi Catita. Agora Ah que tô lá, boa, vendo mais aqui. babona. Tô mesmo, gente. Ah, feliz Dia das Mães para você também, Yuri, querida. Feliz Saudade das de Mães. você. Olha que legal. E olha só, e todo mundo entrando aqui, Mariana, e é que seu pai não tem Instagram, mas ele acabou de mandar um Feliz Dia das Mães aqui pelo Face. Ah, ele já me mandou também. Tem que convencer seu pai a ter Insta também. É, Ele já podia ter participado da live aqui com a gente, vai entrar. né? Alguém aqui que está vendo a gente quer dar um alôzinho, quer que eu chame aqui para live para falar alguma coisa aqui com a gente? Eu chamo ainda, que a gente está encerrando aqui. A Yuri, esses dias eu chamei, ela participou. Mariana. Ah, tão bonitinho vocês duas aí. A Catita. A Catita fica toda emocionada. Belezinha. Ai, que linda. Carolzinha mandou Isso, feliz então, dia. gente. Obrigada, meu amor. Vamos nos preparar para a semana que está começando.
né? E se alguém quiser alguma coisa especial aqui na live, gente, tá? De vez em quando eu bato um papo, como estou batendo papo agora com a Mariana, que eu chamo de Hello Talk, que é quando eu converso com alguém. Mas tem também quando eu faço Hello, how can I help you? Quando eu respondo alguma pergunta que me mandam aí pelo Message, pelo WhatsApp ou por qualquer outra plataforma aí, respondo perguntas que chegam até mim. São mais ou menos essas perguntas que eu fiz para a Mariana, né? De certificado, de que dica que você dá, sobre trauma, sobre vergonha, se tem idade para aprender, né? E mais um pouco. E se você quiser alguma aula em especial, que eu também posto aqui conteúdos de matéria de aula para você aprender a falar, e cada aulinha que você assistir, daquela aulinha você já sai falando, e isso é muito legal. Você não precisa esperar fazer um curso de inglês todo para você começar a falar, que já vai incentivando, tá? Então é só mandar mensagem aqui que o próximo vídeo pode ser especialmente para você. Combinado? Thank you very much, filha. Durma bem. Dê um beijo no Theo por mim e amanhã a Pode gente se vê. deixar. Gente, thank you very much. Um beijo a todas as mães aí. And see you. Bye bye. Uhum.